dias, né, de você poder cumprir esse preceito, caso a pessoa não possa ir cumprir naquele mesmo dia. Então, são esses dias, digamos assim, privilegiados, né, da igreja. Então, nesse tempo, nós podemos cumprir o preceito, ainda mais quando temos acesso à Santa Missa, né, primeiramente católica, como aqui na nossa cidade. Então, esses 8 dias são os dias do preceito. Hoje, no domingo da Ascensão, Nosso Senhor, né, ele fala do Espírito Paráclito, que ele enviará o Espírito Santo, né, e este Espírito será o Espírito Consolador. Porque muitos conhecem ao Pai e ao Filho, né, mas muitos não sabem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o responsável, ele é o próprio amor, é o responsável para que nós tenhamos amor ao Pai e ao Filho. Por isso que ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo, nem mais do Pai e do Filho. A pessoa que é movida pelo Espírito Santo, né, mutatis mutandis, ou seja, mudando aquilo que mudar, deixando aquele que é edificado, não falará de si mesmo, no sentido de querer, né, coisas para si, querer bens para si. Mas todo bem que ela falará será o bem em volta para Deus Pai e Deus Filho, né? E evidentemente Santíssima Trindade, da qual está escrito o Espírito Santo. Mas a pessoa que é movida pelo Espírito Santo, né, o interesse passa de ser o seu interesse egoísta, né, de si mesmo, para o interesse do próximo, para o interesse do bem do próximo, da igreja e do próprio Deus. Então Deus Pai, nós nos referimos como Deus no céu, né? Lá no céu nós temos a Deus Pai, que é Deus em sua essência, né? Deus na sua essência. E aqui na terra nós temos Deus, né, no Verbo, né? O Verbo de Deus é Deus, o Verbo de Deus é o Senhor Jesus Cristo, né? E nosso Senhor Jesus Cristo é tanto Deus como Deus Pai, né? Então nós vamos ver que é uma ordem para a percepção de Deus, né? Uma ordem a perceber-se. Nesta ordem é importante que nós possamos descobrir, né? Ou pelo menos tentar descobrir ao que se refere esta ordem. Por quê? Porque no descobrimento da ordem nós podemos chegar, né, na compreensão, veja bem, na incompreensão indireta, porque a Santíssima Trindade não se compreende, porque se compreendesse nós seríamos deuses, Deus nós não somos, senão não seríamos homens. Mas enfim, podemos chegar a compreender, mesmo que seja como em um espelho escuro, como diz São Paulo, né, o mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, todos creem nela. Não há uma pessoa no mundo que não crê na Santíssima Trindade, que não vê a Santíssima Trindade de modo indireto. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é a própria descrição da realidade. Santo Agostinho, quando descreve a Santíssima Trindade, ele vai descrevendo cada pessoa. É importante saber que a Santíssima Trindade, para que assim nós possamos saber, né, o que esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, se refere à consolação, ao Consolador. E o porquê, qual é o motivo de nós praticarmos as virtudes, de nos negarmos a nós mesmos, né, e assim podemos praticar as virtudes. Praticar as virtudes não é outra coisa que a negação de si. Então, se você tem dúvida se uma coisa é virtuosa ou não é virtuosa, simplesmente faça o mais difícil. O mais difícil é o mais virtuoso, é o virtuoso. Então, isso aí é a inspiração do Espírito Santo. É desse modo que o Espírito Santo nos inspira na nossa alma. Não é de modo de um sentimento, como se tinha um fogo no meu coração, né, e sair dançando por aí. Não é isso. Isso é a inspiração do Espírito Santo, isso é loucura. Né? A inspiração do Espírito Santo é realmente fazer aquilo que é o correto e evitar o que é errado. Isso é a inspiração do Espírito Santo. São João Maria Vianney vai falar justamente isso nos seus sermões. Quando o Espírito Santo nos inspira? Quando nós sabemos que uma coisa é a inspiração do Espírito Santo? Justamente quando, vendo algo bom que eu devo fazer, né, e eu fazendo, eu correspondo à inspiração do Espírito Santo. Então, quanto mais a pessoa corresponde à inspiração do Espírito Santo, mais graças ela vai receber de Deus no Senhor. Né? Mas para saber o que é a inspiração do Espírito Santo, é importante também sabermos por que todos acreditam na Santíssima Trindade, mesmo sem saber. Ou seja, em Deus, na Santíssima Trindade, nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Primeiro porque, quando em Gênesis, né, nós vemos Deus falando, né, faça-se a terra, faça-se o homem, faça-se isso ou aquilo, né, as coisas são feitas. Só que esse faça-se de Deus não é simplesmente uma palavra verbal, uma palavra audível, né, ou seja, uma palavra que emite som. Não é como a nossa palavra. Quando Deus fala, ele emite a própria realidade. É a própria realidade. Né? Então, por isso que o verbo se refere à palavra, é a mesma coisa que a palavra. Portanto, o verbo é a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus no sentido dos protestantes dizerem, palavra de Deus um monte de papel, que não é isso. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o verbo, por isso que vai dizer São João. Né? No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Né? Então a palavra de Deus, a palavra estava junto com Deus e a palavra é o próprio Deus.
Então a palavra não é essa coisa, não é simplesmente um monte de papel que a gente carrega abaixo do braço, né, e sai lendo. Isso não é palavra, isso também é uma espécie de palavra, mas não é palavra como se refere como Deus mesmo. A palavra que é Deus mesmo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo, né, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas com o Verbo todas as coisas foram feitas, e sem ele nada foi feito, diz São João. Né? Portanto, aqui se refere a esta vida, aqui se refere ao Verbo de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem quer seguir o Verbo de Deus, ou seja, quem quer seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, né, deve-se ver o exemplo, né, do qual ele terminou sua vida. Como é o modo correto de uma pessoa aqui, nesta terra, né, nesta vida, seguir até a outra vida? O modo correto é seguir o caminho do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. Mas o Verbo de Deus, ele morreu numa cruz. O Verbo de Deus, que é Deus mesmo, ele foi crucificado. Ele subiu uma montanha altíssima, foi desprezado, foi caluniado, foi perseguido, foi rejeitado por todos os homens. Ficaram quem? Três pessoas ali na cruz do Nosso Senhor. Né? Ficaram uma pecadora, né, um santo, São João, e a Santíssima Virgem Maria. E foram as mulheres que acompanharam ali Nosso Senhor, né? E o próprio São João, que nunca perdeu sua inocência. Então nós devemos nos colocarmos nessa posição também. Não queremos participar da cruz de Nosso Senhor, né, sob aplausos, sob uma multidão de pessoas, sob uma multidão de dinheiro e de honras. Isso não é seguir o Verbo de Deus, isso é seguir uma outra coisa. Isso é seguir uma teologia da qual não existe, uma teologia errônea, uma teologia que vem do diabo. Desde o princípio do mundo, essa teologia quer fazer parte da vida do homem. Né? A gente engana os primeiros pais, que Adão e Eva. E daí que vem toda a história do pecado. Então, a teologia da vida confortável, da vida cheia de prazeres, aqui na terra, depois irmos aproveitar no céu, isso não existe, isso é ilusão. Isso é ilusão que leva muitas pessoas ao inferno, ou pelo menos há muito tempo no purgatório, e o purgatório é um lugar muito confortável de se estar. Né? Se arrepende no final da vida, se recebe a graça de Deus, Nosso Senhor, para se arrepender na vida, Nosso Senhor é bom, muitas vezes dá essa oportunidade. Mas o sofrimento que se terá na outra vida é muito maior, né, que qualquer sofrimento que se possa ter nessa terra. Então, aquele que compreende que o Verbo de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o próprio Deus, deu sua vida na cruz, não somente porque ele tinha de dar, porque ele não tinha de dar, ele realmente, se ele quisesse pegar uma gota de sangue, né, e redimir toda a humanidade com esta gota de sangue, ele faria, mas ele subiu à cruz para que nós também pudéssemos seguir o caminho da cruz, que é o caminho da negação de si próprio. Né? Não pense que Nosso Senhor estava confortável ali pregado numa cruz, enquanto estava pregado. Não é que ele estava sentindo-se bem. Pelo contrário. Ele, no final da vida dele, ele perguntou por que o pai dele abandonou ele. Pai, por que me abandonaste? Ou seja, a angústia, né, do próprio Cristo, né, que por um milagre, que nós não sabemos como se realizou, ele fez sentir, ele que é Deus mesmo, fez sentir-se como abandonado pelo próprio Deus, né, que é aquele momento mais de angústia que nós temos na nossa vida, para que nós também pudéssemos ter ele como exemplo, o próprio Deus. Ali, nosso Senhor Jesus Cristo, não é que era uma outra coisa fora Deus, era Deus, é Deus mesmo. Não é que Deus fez nosso Senhor Jesus Cristo passar por aquilo, é o próprio Cristo Deus. Entende? Então ele passou por tudo aquilo por amor a cada um de nós, o próprio Deus por amor a cada um de nós. E aqui também nós vemos como também tirar aquela objeção que fazem, né, do Deus do Antigo Testamento com o Deus mau e Deus do Novo Testamento com o Deus bom, como se fossem dois deuses distintos. Não é. Não existe dois deuses, Deus é apenas um. Né? É de uma só substância. Então, Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento é tão bom quanto o Deus que nós estamos vivendo agora. Enfim, Deus é bondade mesmo. Deus não pode ser ruim, senão não seria Deus. Né? Então, Deus, sendo a bondade mesmo, Ele mandou o seu Filho, nosso Jesus Cristo, né, na cruz, para que nós também pudéssemos participar mais intimamente dessa cruz. Para participar da cruz é aceitar a cruz mesmo, né, com alegria, com resignação. Aquele que sofre, né, com resignação é aquele que encontra a felicidade. Aí está a felicidade. Né? São Francisco de Assis, quando foi rejeitado, enfim, ele estava conversando com o irmão, né, e o irmão, na conversa, dizia para São Francisco de Assis, né, se a felicidade se encontrava no dinheiro. São Francisco de Assis respondia que não, que a felicidade não se encontra no dinheiro. A felicidade tampouco se encontra em todas as honrarias do mundo. Ainda que ele fizesse os milagres, movesse montanhas, a felicidade não se encontraria aí. E depois São Francisco de Assis sendo rejeitado, depois de uma pregação que fez por um homem rico, né, foi rejeitado de fato, né, foi, digamos assim, machucaram. Quando ele recebeu essa humilhação, ele disse: aqui se encontra a verdadeira felicidade. E por quê? Porque São Francisco de Assis sabia que a felicidade se encontraria no sofrimento. Né? Então, nesta terra, você querendo sofrer ou não querendo sofrer, nós sofreremos. Então, o modo
correto de se levar esse sofrimento, de se levar essa condição humana que nós temos depois do pecado, é aceitando o sofrimento, né? E ademais, aceitar o sofrimento, colocar esta cruz nas nossas costas para ajudar o nosso Senhor, ou seja, realmente com alegria. Né? Quanto mais nós sofremos, mais alegre nós temos de ficar. Né? Sofrimento é uma condição essencial do humano aqui na Terra. Não tem pessoa que não sofra. Né? Pode ser o homem mais rico do mundo, né? Ele estará sofrendo, ele vai sofrer. Ele vai ter um câncer, ele vai ter um diabetes, ele vai ter alguma coisa que o fará sofrer. Algo ele vai ter que sofrer, porque essa é a condição do ser humano. Né? Então o homem que se perde nisso, o cristão que deixa se iludir pelas condições do mundo moderno, é simplesmente que ele está querendo fugir dessa cruz. Mas não dá para fugir da cruz. Com a cruz ou sem cruz, todo mundo vai sofrer. A diferença é que nós cristãos, nós sofremos com a cruz que nós aceitamos, e por essa cruz que nós aceitamos, nós ganhamos méritos, né, para o céu. E o que é esse mérito do céu? O mérito do céu é o seguinte: eu disse que o verbo aqui é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mundo. Né? Pois o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? E as coisas foram feitas todas pelo verbo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no céu nós nos referimos a Deus Pai, justamente. Né? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é simplesmente invocar o nome de Cristo, Jesus Cristo, é o ao Pai, não é isso? Quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim, é o caminho que ele fez. É o caminho da cruz, é o caminho da perseguição, é o caminho do Evangelho, é o caminho do amor ao próximo, é o caminho da prática das virtudes. Este é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Este é o caminho. Quem quer ir ao Pai vai ter que passar pelo sofrimento. Quem quer ir ao Pai vai ter que ser caridoso com o próximo. Quem quer ir ao Pai vai ter que aguentar certas humilhações, né, para oferecer a Deus. Né? Então, o homem mais inteligente do mundo é o homem que se nega totalmente, né, ou seja, o máximo que ele possa se negar, para percorrer esse caminho, né, até o céu, até Deus Pai, até Deus em sua essência. Não é que nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo não estarão lá no céu também, estarão em sua essência. Mas há aquilo que se atribui a cada pessoa. Então, a Deus Pai sempre se atribui ao céu, a visão mesma, aquela visão da qual todo homem está buscando. Né? O que é Deus Pai? Deus Pai é participar, é ver, é sentir, enfim, é apaixonar-se, é amar aquela felicidade da qual nós não podemos conceber a ideia dela. Ou seja, a felicidade no céu é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, né, que qualquer felicidade que nós podemos ver nesse mundo não é realmente nada comparado com a felicidade do céu. É como comparar uma coisa que é limitada, né, com uma coisa que é sem limites. Lá vai ser sem limites, aqui é tudo limitado. Então, por mais feliz que eu sou nessa terra, a felicidade no céu, ela é ilimitada, ela é infinita. Por isso que vale a pena sofrer, por isso que vale a pena dar a vida para o sofrimento. Né? E dar a vida sofrimento para oferecer pelas almas dos vivos, dos mortos. Né? Dar a vida sofrimento para oferecer pelos nossos próprios pecados. Né? Então, aquele que sabe fazer isso com boa vontade, por isso que a gente reza, dando glória, ela faz até razão de boa vontade, porque aquele que oferece sofrimentos com boa vontade, este é o homem mais inteligente do mundo. Aí está a inteligência. Né? O resto, a ciência do mundo é loucura para Deus, e a ciência de Deus é loucura para o mundo. Assim será a saída das Escrituras. Então temos consciência desse sofrimento, que o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento, inclusive, de não ter a missa diariamente, de não ter a missa, né, todos os domingos, é também um sofrimento. Mas guardar a fé, né, é essencial. Guardar a fé é essencial. Porque ninguém vai ao céu sem a fé, ninguém vai ao céu se não for pelo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, e o Espírito Santo? Onde entra toda essa história? O Espírito Santo é a vida da graça. Por isso que é um nome bonitinho, o Espírito Santo. É relacionado a uma coisa que é Espírito e é Santo. Né? Então, nós temos uma coisa em nosso sistema, em nosso composto de matéria e forma, ou alma e corpo, que chama-se o Espírito. A alma, nós temos a alma. Né? O Espírito Santo é a ação de Deus na alma daquele que está em estado de graça. Ou seja, ele se manifesta aí, é como um sopro. O Espírito Santo ele se manifesta dessa forma. Então, quando nós vamos em confissão e dizemos nossos pecados para o Padre, que está em pessoa de Cristo, lá escutando as nossas misérias, nós estamos pedindo a Deus Pai, a Deus Filho, que nos envie o Espírito Santo. Por isso que no credo dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Porque é próprio do Espírito Santo proceder. Né? Não é que em Deus há uma coisa na frente, outra atrás, como pensam os cismáticos, os hereges, né? Que o Espírito Santo procede apenas do Pai. É como se fosse enfim, tem um antes e um anterior. Em Deus não existe um antes e um anterior, existe simplesmente o ato. Deus é ato puro. Né? Então é próprio do Espírito Santo proceder. Portanto, quando nós vamos na confissão, a gente pede a Deus Pai e a Deus Filho que envie o Espírito Santo em nossa alma, para que nós assim possamos andar segundo as inspirações do Espírito Santo. Né? E andar segundo as inspirações do Espírito Santo é aquilo que eu disse. Não é sentir, não é cair, não é se jogar, não é falar em línguas.
Pode acontecer uma vez ou outra que a pessoa tenha o dom de línguas? Pode acontecer que a pessoa tenha o dom de línguas. Não do modo que se mostra hoje em dia. Né? Um modo distinto. Pode acontecer que a pessoa tenha o dom de ciência? Pode acontecer. E tem. Os dons do Espírito Santo, quando nós nos confessamos, nós temos como em semente, né? Na nossa alma. Então nos confessamos, praticamos as virtudes, queremos levar uma vida séria diante de Deus, aqueles dons do Espírito Santo, que são 7, né, vão crescendo na nossa alma. Então eu vou ter mais fortaleza para suportar as tentações, né, contra as tentações, principalmente aquilo que se refere aos pecados mortais. Né? Eu vou ter o dom de ciência, que se relaciona com a virtude teologal da fé. Eu vou ter o dom da sabedoria, que se relaciona com a virtude teologal da caridade. Aquele que ama mais a Deus é mais sábio, né? Aquele que ama menos a Deus é menos sábio, e assim sempre foram as coisas, sempre por isso não. Então tem essa curiosidade para a igreja, tem essa curiosidade para a vida da graça. Não deixamos isso apagar. Quando recebemos a comunhão, saibam que estão recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Né? Que ali não é qualquer coisa, não é um pãozinho que você recebe ali na padaria, que você vai comprar, não é aquilo. É o corpo e o sangue de Cristo mesmo, é a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que se humilhou ali no altar e está dando-se para nós. Então tem consciência disso. Por isso que é importante, antes da missa, temos uma preparação séria. Antes da missa não se conversa, antes da missa não se fala, antes da missa não se brinca. Antes da missa se ajoelha, se não puder ajoelhar, senta-se e reza. Isso é o que se faz na preparação da missa, porque nós vamos receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos receber um café da manhã. Não é um arroz e feijão. É o próprio Deus que se humilhou para nós, né, numa cruz, que morreu na cruz, né, que deu tudo, a última gota de sangue, por amor a cada um de nós que estamos aqui. Nosso Senhor está pensando em cada um dos senhores que estão aqui. Então, cada um de nós devemos pagar aquilo que nós devemos para o nosso Senhor. Né? E aquele pagamento que se relaciona ao amor é sempre maior também. Né? Quanto mais amamos, mais luz da glória nós teremos no céu. Mas quanto mais ofendemos ao nosso Senhor com o conhecimento que nós temos, mais culpa nós teremos também. Não tem ponto nisso, porque a vida da graça não é uma brincadeira, é uma luta. Então, aqui estamos em uma luta da alma, né, contra o corpo, ou do espírito, né, contra a carne. Que Deus nosso Senhor nos proteja e nos abençoe, que a Virgem Maria nos ensine este caminho de cruz, para que um dia possamos contemplá-la em sua maternidade, né, que é a mãe de Deus, a Maria, nossa mãe, e a contemplar o nosso Senhor, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.